Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 16, Redes Industriais e Protocolos de Comunicação. Nesta aula falaremos aí das redes industriais, dos protocolos de comunicação utilizados nessas redes, bem como as mídias de transmissão de dados, e os métodos para transmitir esses dados. Bom, pessoal, muitas vezes dentro de um sistema de controle, como por exemplo o sistema de controle distribuído que nós estudamos na aula anterior, os CLPs precisam se comunicar entre si, Tem que ter uma comunicação ali entre um CLP e outro, entre um CLP e uma interface homem-máquina, ou entre o CLP e um sensor. Tem que ter uma comunicação entre componentes ali, entre equipamentos, certo? Essa comunicação significa a troca de dados, a troca de informações dentro de um elo que interliga todos esses equipamentos, Essa troca, o que é essa troca de dados? Na verdade, essa troca ela é uma leitura ou escrita de variáveis analógicas e digitais. Como assim uma leitura ou escrita? O CLP A ele pode querer consultar no CLP B o valor de uma variável. Ele quer saber, por exemplo, quanto que está a variável analógica do CLP B, onde temos um sensor de temperatura conectado. Então você conectou um sensor de temperatura no CLP-B e o CLP-A quer saber quanto que está aquele valor de temperatura que está sendo lido pelo CLP-B. Ou você também pode escrever um valor, Você pode, por exemplo, eu quero acionar um motor que está ligado no CLP-B através do CLP-A. Então meu CLP-A ele vai escrever uma variável, ele vai mudar o estado de uma variável do CLP-B de forma que ele faça aí o acionamento do motor. Então tem aí essa troca de dados seria então essa leitura, essa consulta ou essa escrita, que seria a alteração de uma variável, que pode ser analógica ou pode ser digital, tá? E aí a esse link a gente chama de redes industriais de comunicação. Então aqui é importante que a gente defina alguns conceitos. O conceito de rede industrial, como a gente acabou de explicar, é uma comunicação de um ou mais dispositivos. Esses dispositivos podem ser CLP, sensores, atuadores, computadores, inversores de frequência, componentes com IHM, qualquer equipamento que faça parte ali daquele sistema de automação e consiga se conectar nessa rede industrial através dos protocolos de comunicação. E o objetivo dessa rede industrial é de controlar, supervisionar, monitorar e trocar informações internamente naquele sistema de automação, tá? Já o protocolo de comunicação é um conjunto de regras que os dispositivos dentro de uma rede devem seguir para se comunicar. Os protocolos de comunicação, eles estão para os componentes dentro de uma rede industrial, assim como a linguagem, a língua está para nós, Aqui no Brasil nós falamos o português brasileiro, na Europa, na França eles falam francês, na Alemanha eles vão falar alemão. Então isso é como se cada uma dessas linguagens fosse um protocolo de comunicação. E para que haja comunicação, quem está falando tem que ter a capacidade de falar no mesmo protocolo de quem está entendendo, certo? Então os CLP, os componentes, os sensores que vão compor aquela rede precisam falar a mesma língua, precisam ter o mesmo protocolo de comunicação, tá? E essas informações trocadas através do protocolo de comunicação, elas são trocadas, elas são enviadas ou recebidas através das mídias de transmissão, que são os meios físicos, cabos, fibra ótica, o ar, no caso aí de comunicação wireless ou sem fio, que é por onde circulam os sinais de controle e a comunicação de dados dentro de uma rede. Vamos estudar um pouquinho com detalhe cada um desses conceitos agora. Começando aqui pelo conceito de redes industriais, Aqui tem um exemplo de uma rede industrial com link ponto a ponto. Isso quer dizer que nós temos, por exemplo, um controlador central, e esse controlador central ele tem uma comunicação com demais equipamentos ponto a ponto, utilizando, por exemplo, um cabo serial, que vocês
já devem ter visto, devem ter em casa, por exemplo, né? Que aí é um cabo para conectar, por exemplo, o computador a uma impressora, ou o computador a um outro CLP, a uma interface de um outro CLP, né? Então é uma comunicação serial através de um cabo. E aí, para conectar cada um desses equipamentos, eu preciso de um cabo, de um ponto, certo? Normalmente, por exemplo, os computadores pessoais, eles só têm um ou no máximo 2 pontos de conexão serial, certo? Já CLPs que são próprios para funcionar numa rede industrial, aí eles vão ter mais pontos. E nesse sentido, os CLPs modulares, eles têm um módulo só para comunicação serial ponto a ponto. Então, se você precisa de mais pontos para uma conexão serial, por exemplo, você pode adquirir mais módulos ou um módulo com maior quantidade de pontos. Só que esse método aqui de rede, ele é um pouco limitado, porque imagina uma rede que você vai precisar aí de 100 equipamentos conectados a ela. Você vai utilizar 100 cabos seriais, você vai ter que ter um módulo com 100 pontos de acesso, né? Então, nesse tipo de rede, a gente precisa aí de um link de comunicação mais efetivo. E aí nós temos, por exemplo, a rede de área local, do inglês Local Area Network, né? Ou LAN. Esse LAN também eu tenho certeza que é um conceito aí que vocês já viram, né? Mas talvez não sabiam exatamente do que se tratava. Essa LAN, essa rede local, ela vai interligar todos os componentes dentro de uma área geográfica, normalmente aí por volta de 3 quilômetros, tá? Essa rede ela pode ser via cabo, pode ser wireless também, certo? Mas o importante é que todos os componentes vão estar conectados nesse elo, nessa rede, e eles vão poder trocar informações, tá? E com isso a gente consegue fazer o monitoramento remoto de uma forma descentralizada. Ou seja, se eu tiver 10 computadores conectados nessa rede, os 10 podem ter acesso a uma determinada variável do processo. Então eu posso monitorar essa variável dos 10 locais. Então é um monitoramento remoto e de forma descentralizada. Além disso, eu posso, se eu tiver um CLP conectado a essa rede à distância, né, eu posso fazer o ladder aqui no meu computador, no meu CLP aqui, né? Posso ter um computador e o CLP conectado aqui próximo de mim. E aí eu mando o programa em ladder para outro CLP remotamente, faço o download lá e coloco aquele CLP em operação, tudo isso à distância, de forma remota, tá? Então isso é muito interessante, isso é muito importante. Eu consigo fazer isso nessas redes em LAN, ok? Quando a gente pensa em redes industriais, nós vamos ter aí 3 níveis de funcionamento, 3 hierarquias de redes, digamos assim. São as redes a nível de informação, a nível de controle e a nível de dispositivo. O que seria isso? Uma rede industrial a nível de dispositivo, ela existe ali em um contexto mais específico, de menor porte, que é para o controle e acionamento de dispositivos que vão atuar diretamente na minha planta. É o acionamento de um motor que vai fazer uma esteira girar, é o acionamento de uma válvula que vai permitir o fluxo de passagem em uma determinada tubulação. Então, é um controle mais pontual, tá? Muitas vezes esse controle ele vai ser do tipo individual, pode até que seja centralizado, mas na grande maioria das vezes vai ser um controle individual. E existe ali uma pequena rede de comunicação, às vezes entre um CLP e um sensor, no máximo 2 CLPs ali, tá? Mas é uma rede para controle propriamente dito, diretamente dos dispositivos. Em seguida, né, um nível hierárquico acima, nós temos uma rede industrial a nível de controle. Essa rede ela já tem mais, por exemplo, uma característica de um controle centralizado ou de um controle distribuído, onde os meus CLPs ali, eles vão fazer o controle de todo um processo, onde eu posso ter, por exemplo, dentro de uma rede a nível de controle, eu posso ter várias pequenas redes a nível de dispositivo, né? Então essa minha rede de controle ela vai controlar um processo como um todo, ela controla a ordem sequencial de acionamento dos dispositivos, ela vai controlar aí falhas, né, fazer monitoramento de falhas, de alarmes. Então seria uma rede mais ampla, né, no contexto aí de uma visão mais geral do processo. E em seguida a gente tem as redes a nível de informação que elas são mais amplas ainda. Isso aqui, além de fazer o acionamento dos dispositivos, o controle do processo, eu tenho acesso também às informações, por exemplo, quanto foi produzido durante o dia, quanto foi gasto de matéria-prima. Eu posso emitir relatórios, né, de desempenho,
da eficiência das máquinas, da quantidade que foi produzida, da quantidade de material que foi desperdiçado. Eu consigo fazer o controle de matéria-prima, o controle de gastos, o controle de pessoal. Então, assim, essa rede industrial a nível da informação, ela vai ter tanto o controle processual, controle a nível de dispositivo de controle, como o controle da informação, o fluxo de informação referente àquele processo. Tá? Então é uma rede bem mais ampla aí, certo? E nós temos também as topologias de redes industriais. Essas topologias, elas representam o esquema físico de ligação dos dispositivos. No caso, nós vamos chamar aí os dispositivos de nós, né, dentro de uma rede industrial. Então, aqui tem dois exemplos, por exemplo, as topologias mais comuns. Temos a topologia em estrela, ela assemelha muito a uma ligação ponto a ponto, né? E de uma rede ponto a ponto, e tem uma outra topologia também que seria a topologia em barramento de rede, que ela também vai se assemelhar aí à rede local de área, né? As características individuais de cada um é que a topologia em estrela, por exemplo, ela vai ter uma chave principal, que a gente chama de chave controladora de rede ou central de controle, do inglês hub também, né? E esse hub ele vai conectar diversos equipamentos, né? Então, o fluxo de informação passa por esse hub, tá? Então, cada CLP, cada equipamento desse que é conectado nesta chave, ele pode tanto fazer a leitura de uma variável quanto fazer a escrita de uma variável. Por isso que a comunicação aqui ela é bidirecional, ele tanto escreve quanto lê. Mas para ele escrever, por exemplo, em um outro CLP conectado em um outro ponto desta rede, essa informação tem que passar obrigatoriamente pela central, tá? E isso tem uma grande desvantagem que se a minha central falha, toda a minha rede falha, né? Já quando eu penso na minha topologia de barramento de rede, todos os meus CLPs estão, ou CLPs, sensores, atuadores, tudo que comunica nesta rede está em conexão em paralelo com o meio físico. Isso faz com que a gente tenha um gasto menor com cabos, né? Porque, por exemplo, eu não tenho uma central localizada em um ponto na minha instalação e eu preciso puxar um cabo dela para cada um dos meus dispositivos. Eu posso ter um cabo principal, por exemplo, cortando a minha sala, o meu galpão, a minha linha de produção, passando no teto dele, por exemplo, dentro do eletroduto, e em cada ponto de conexão eu desço com cabos aí para conectar os CLPs, sensores, atuadores de forma paralela. Então isso vai diminuir o gasto com o cabeamento. Todos esses CLPs, né, todos esses equipamentos conectados nessa minha rede de barramento vão ter acesso à informação de uma forma mais direta. É mais fácil esse CLP enviar ou receber a informação, visto que todos os outros CLPs estão conectados a esse barramento e eu não preciso de uma central, né, de uma chave principal para pedir a informação ou para enviar a informação por ela, tá? E aí como que esse cara sabe que ele tem que acessar esse ou esse, tá? Dentro dessa rede, cada CLP vai ter um endereçamento de rede, ele vai ter um número, tá? Um ID que a gente chama. Então esse vai ser o CLP1, CLP2, esse vai ser um sensor, mas ele não pode ser sensor 1, ele tem que manter o mesmo padrão de endereçamento, então ele vai ser o sensor 3, aqui vai ser um atuador 4, né? Então toda vez que ele fala, opa, quero comunicar com o nó 2, então ele vai mandar ou receber a informação do 2. Quero comunicar com o nó 4, então ele vai mandar ou receber a informação do nó 4, independente de ser um CLP, um sensor, um atuador e etc. Tá? E uma grande vantagem desse tipo de rede é que se um dos CLPs falha, a minha rede continua funcionando. Tá? Agora falando dos protocolos de comunicação, né? Como a gente comentou, os protocolos de comunicação eles podem ser entendidos como uma linguagem que um CLP faz para comunicar com outro CLP dentro da rede. Né? Um CLP, um sensor, um atuador, um inversor, qualquer coisa, qualquer equipamento que se conecte nessa rede. Só que para haver essa troca de informações, esses dispositivos têm que falar a mesma linguagem. Eles têm que ter na sua configuração a possibilidade de trabalhar com os mesmos protocolos de rede. Possa ser que você compre um sensor, sensores, por exemplo. Na grande maioria dos sensores, os sensores só trabalham com o protocolo de comunicação. E aí quando você vai comprar o sensor, eu quero comprar um sensor de velocidade do vento, por exemplo, o sensor X. Esse sensor X tem um modelo de saída analógica,
tem um modelo de saída CAN-Open, tem um modelo de saída Modbus, tem um modelo de... Ou seja, existem vários protocolos de comunicação para aquele mesmo sensor. Né? Por quê? Porque vão ter CLPs que só tem um protocolo de comunicação. E aí você precisa que esse CLP tenha esse protocolo de comunicação para comunicar com esse CLP, né? O sensor comunica com o CLP. E se um sensor fosse configurado para ter todos os protocolos de comunicação possível, aí seria muito mais caro e inviabilizaria o projeto dele, né? Então, sempre que a gente vai montar a nossa rede, a gente precisa garantir que todos os dispositivos vão falar a mesma língua, tá? E aqui existem padrões internacionais de protocolos de rede também, lembrando que isso daqui é diferente da linguagem de programação do LADA e do CLP, né? Que também existiam padrões ali de programação. Aqui nós estamos falando de padrões de comunicação entre os CLPs, como que ocorre aí a troca de informações do CLP, não estamos falando nada de LADA a priori, tá? Então, existem protocolos internacionais muito bem conhecidos, TCP, IP, Ethernet, Modbus, Profibus, DeviceNet, HART, CAN ou CAN-Open, né? Que é uma derivação do CAN ou CAN. Então, são protocolos de comunicação muito conhecidos, muito difundidos, e se você compra um CLP, a chance dele ter a capacidade de comunicar através de 2, 3, 4 ou até mesmo todos esses protocolos é muito grande. Tá? Normalmente, quem vai ter apenas um protocolo de comunicação, como eu falei, é um sensor, é um atuador, é um equipamento aí de interface que vai fazer parte da rede. E aí, quando a gente tem a mídia de transmissão, ela é um meio físico, né, por onde é propagada a informação dentro da rede de comunicação. Então, imagine que eu tenho uma pequena rede aqui de um computador, né, onde tem uma interface HM com um CLP, né, e esse CLP vai comunicar aí com por exemplo, um equipamento, um outro equipamento de interface, e esse equipamento de interface ele tem comunicação com outros CLPs através de uma radiofrequência. Né? Então aqui a gente vê que dentro de uma mesma rede, dentro de um mesmo protocolo de comunicação, tá? Eu vou ter aqui um meio físico que é o cabo e um meio físico que é o ar aqui, de onde essa informação ela é difundida, ela é propagada, tá? Então, alguns exemplos principais de quais são as mídias de transmissão principais, né? São os cabos, fibra ótica, sistemas wireless, que seriam sistemas sem fio, né? Como por exemplo Wi-Fi, radiofrequência, infravermelho, Bluetooth e etc. Falando primeiro dos meios físicos tangíveis, né, palpáveis, digamos assim, nós temos o par trançado, talvez seja aí um dos cabos mais utilizados devido ao seu baixo custo. É o famoso cabinho de internet, né? Dentro dele aqui a gente vai ter 4 fios trançados de cobre. Esse trançado dos fios não é à toa. Quando a gente trança esses fios aí, a gente consegue criar uma barreira eletromagnética que diminui os ruídos, diminui a interferência eletromagnética externa. E quando a gente pensa em transmissão de dados, normalmente nós trabalhamos com uma frequência de transmissão de dados muito elevada. Esses dados são enviados e recebidos com uma alta frequência. E isso, quanto maior a frequência desse sinal, mais susceptível a ruídos ele é e mais perturbado, mais facilmente ele também perturba, interfere outros equipamentos através da sua própria geração aí de conteúdo eletromagnético. Então, quando a gente tem ruídos numa linha de transmissão, isso significa que eu estou, de certa forma, provocando uma alteração no meu sinal que está sendo propagado. Essa alteração pode ser uma mudança de amplitude, pode ser um deslocamento em offset, por exemplo. É alguma mudança que vai tornar difícil eu fazer a decodificação, a interpretação daquele sinal. Então, ruídos, interferências eletromagnéticas são algo extremamente prejudiciais em sistemas de comunicação. Então, a gente trabalha aí com fios, né? A gente pode trabalhar, quando for necessário, trabalhar com pares trançados blindados. Além de eles serem trançados, eles são blindados para diminuir essa interferência eletromagnética, né? Para esse tipo de aplicação aqui, nós vamos ter uma limitação máxima permitida de 100 metros,
Nós temos aí queda de tensão, por exemplo, nos cabos, né, devido à resistividade do cabo, que a partir de 100 metros esse valor já torna-se relevante o suficiente para prejudicar o sinal que está sendo comunicado. Uma outra opção seria os cabos coaxiais, né? Que a gente tem um exemplo, nós temos um núcleo de cobre circundado por um condutor em malha, tá? Esse condutor em malha ele tem a função de blindagem também, tá? E entre esse condutor em malha e o condutor, o núcleo de cobre, né? Tem um isolador, porque não é para ter o contato entre a superfície condutora e esta, né? Isso aqui é por onde a informação passa diretamente, né? O núcleo de cobre, e essa malha aqui é só uma blindagem do cabo, tá? Esse tipo de cabo aqui ele vai ter uma blindagem muito melhor se comparado ao par trançado. Então, com isso, ele vai atingir velocidades de transmissão e frequências de transmissão mais altas, né? E ele também vai também conseguir aí ter uma distância máxima maior, chega de 390 metros aí, que você consegue comunicar um CLP com o outro através de um cabo de no máximo 390 metros aproximadamente, tá? Só que em muitos casos esse cabo aqui ele não é tão flexível, né? Ele não é tão fácil de você manusear e dependendo da força que você faz, você pode acabar quebrando ele aí, interrompendo o contato elétrico entre os seus terminais. Tá? Uma outra opção seria a fibra ótica, tá? A fibra ótica, na verdade, ela não é um meio condutor, diretamente falando. Na verdade, a fibra ótica são fios finíssimos de vidro, muito finos quanto um fio de cabelo e muito puros, puros do ponto de vista de transparência, de reflectância, de forma que quando essa transmissão de dado ela é feita na forma de propagação de luz no interior desse fio de vidro. Então você tem aí nas extremidades de um cabo de fibra ótica, externamente ele pode parecer um cabo comum, né? Mas internamente aqui ele vai ter os seus fios de vidro. E cada fio desse aqui você vai ter um fototransmissor que vai gerar um sinal luminoso numa determinada frequência em função do sinal que está sendo enviado. E aí essa luz ela vai se propagar internamente dentro desse fio, ela não vai ser refletida para fora deste fio, né? E aí ela vai chegar na outra extremidade através dos fotossensores, fotorreceptores, que vão traduzir de volta essa informação de luz em um sinal elétrico, né? E quando a gente está falando aqui então da propagação da luz, na velocidade da luz, aí nós vamos ter velocidade de propagações altíssimas, elevadíssimas, né? Uma outra grande vantagem do meio de transmissão em fibra ótica é que, como não é um sinal elétrico, é um sinal luminoso, ele não sofre interferência eletromagnética, né? Então não temos problemas com ruído na fibra ótica. E também, como não é um sinal elétrico, não tem perda no cabo devido à resistividade, nós podemos atingir um tamanho máximo aí muito mais elevado, na ordem de 100 km, né? Se comparado com 390 metros que nós tínhamos anteriormente, é tipo 20, 30 vezes maior essa distância, né? Então, 20, 30 vezes não, muito mais. Mas enfim, seria uma opção aí também, mas consequentemente a fibra ótica ela é mais cara, né? E também nós temos os meios de transmissão que não são via cabo, são wireless. E neste meio de transmissão, o meio físico é o ar, né, que é por onde o sinal é propagado. Esse tipo de transmissão ele permite uma maior mobilidade dentro da rede industrial, porque nós não temos fios que limitam a instalação dos nossos equipamentos. Eles podem ser móveis, né, dentro daquela rede, dentro daquele ambiente onde a nossa rede sem fio funciona. Só que essa rede ela tem um alto custo de implementação e ela tem problemas de segurança. Muitas vezes, pessoas externas, equipamentos externos podem conseguir acessar essa rede com maior facilidade também. E quando a gente fala de codificação e decodificação de informação, em muitos casos isso é prejudicial. Então isso também aparece aí como uma desvantagem da transmissão sem fio. Tá? Ela vai operar aqui em alta frequência, na ordem de gigahertz, tá? Para enviar esses sinais aí pelo ar, né? E alguns exemplos de rede sem fio são Wi-Fi, Bluetooth, radiofrequência, infravermelho, né? São meios aí de troca de informações wireless, ok? Aqui tem um gráfico muito interessante que nos mostra
a distância, né, em metros, aqui, cerca de dezenas de metros, centenas de metros, quilômetros, com a quantidade de informação que pode ser transmitida. E o interessante é que, à medida que a tecnologia avança, né, a gente tem aqui, por exemplo, Bluetooth, wireless, Wi-Fi, radiofrequência, celular, satélite, à medida que a tecnologia avança, ela avança tanto no sentido da distância máxima permitida, quanto na quantidade de pacote a ser enviado, certo? Então, quando a gente pega, por exemplo, um satélite é capaz de enviar muito dado, uma grande quantidade de pacote de dado, numa distância absurda. Esses satélites ficam localizados na atmosfera terrestre, né? Então, assim, é uma distância muito grande. Quando a gente compara, por exemplo, com Bluetooth, que é limitado aí a 10 metros e uma quantidade de troca de dados aí de bits, né? Ou poucos bytes. E aí, quando a gente tem essa transmissão de dados, vocês devem estar se perguntando, né? Como que um equipamento consegue trocar informação com o outro sem que haja ali uma confusão, né, de quem está mandando, quem está recebendo, e se os CLPs mandarem informação ao mesmo tempo, né? Isso é uma preocupação, sim, existe essa preocupação, né? E na verdade o nome disso é colisão de dados. Quando há uma interferência e ou perda de informação na rede de comunicação devido a um ou mais solicitações de acesso ao mesmo tempo, né? Acesso simultâneo. Então essa colisão de dados tem que ser evitada justamente para que não ocorra essa perda de informação. E ela vai ser evitada através dos métodos de acesso, que representam aí um controle pelo qual a unidade acessa a rede. Então é como se a unidade, o equipamento que for acessar a rede, ele tem que pedir permissão de alguma forma para poder enviar ou receber uma informação. E isso evita, né, que haja colisão de dados. Existem 3 exemplos principais aí de métodos de acesso, na verdade existem vários, mas eu vou citar aqui só os principais, que são os métodos de fichas, verificação de colisão e o sistema mestre-escravo. No método de fichas, ele funciona mais ou menos assim. Essa ficha é uma ficha fictícia, tá, pessoal? Na verdade, ela é um bit dentro da troca de informações ali e só pode transmitir a informação, só pode enviar a informação aquele CLP que contém a ficha. Então, se você tem aquele bit que representa a sua ficha, você pode enviar uma informação para qualquer um dos outros equipamentos conectados na sua rede. Só você que tem a ficha. E quando você envia informação, você envia junto esse bit que representa essa ficha. É como se você passasse a bola para outro equipamento. E aí esse equipamento que recebe a informação recebe também a ficha e aí ele pode enviar essa informação para um ou outro cara. Então esse método aqui só envia a informação quem tem a ficha, quem tem o bit que representa a bola da vez. Você que está na vez agora de enviar ou de receber uma informação. Tá? O próximo meio aí é a verificação de colisão. Essa verificação de colisão, na verdade, ela é um método, né, um algoritmo, onde você é um CLP. Você tem um CLP e esse CLP deseja enviar uma informação. Antes dele enviar essa informação, ele vai verificar se não tem nenhuma outra informação sendo transmitida naquele intervalo, naquela rede, né? Como que ele faz então? Ele, antes de enviar a informação real que ele quer mandar, ele envia só uma pergunta, tipo, a rede está livre? Tá? Ele vai enviar esse pacote pequeno de dados para a unidade que ele deseja enviar a informação completa e ele vai aguardar um determinado tempo. Esse tempo que ele aguarda é o tempo, né, um tempo programável, é um tempo que ele vai aguardar para a unidade receber a informação que ele mandou e responder, olha, estou livre. Se ele recebe essa informação dentro desse tempo, ele entende que a rede de transmissão está livre e aí ele manda a informação completa. Se ele não recebe essa informação dentro desse tempo específico, aí ele entende que a rede está congestionada, já tem gente utilizando, né? E se ele mandar uma informação completa, ele vai provocar ali uma colisão de dados. E o terceiro método aí seria o método de mestre-escravo, né? Eu nem gosto muito dessa terminologia não, mas é a que é utilizada,
onde nós temos CLPs que muitas vezes são idênticos, tá? Não há diferença entre eles, não é porque o mestre é melhor e o escravo é pior, não. O mestre, ele simplesmente é configurável também o mestre, tipo, você pode escolher quem que vai ser o mestre da sua rede, mas o mestre ele é responsável por gerenciar todo o fluxo de transmissão de dados. Isso quer dizer que sempre que um CLP que não é o mestre quiser receber uma informação ou enviar uma informação, essa informação tem que passar pelo mestre. Então o mestre, nenhuma transmissão é feita sem que o mestre inicie ela. Então se o escravo quer ler ou escrever uma informação no mestre ou em outro escravo, que também pode acontecer, ele tem que consultar o mestre inicialmente e pedir a ele para enviar ou receber essa informação do escravo. Tá? Então é sempre o mestre que inicia uma comunicação. E se é o mestre que inicia a comunicação, ele tem total controle e gerenciamento para evitar a colisão de dados. Por fim, pessoal, nós temos dois tipos de transmissão de dados. Nós temos a transmissão em série, onde o transmissor ele vai enviar uma informação para o receptor e essa informação ela vem em série. Essa informação que ela é enviada, pessoal, ela vem, por exemplo, na forma de bits, né? Tem uma palavra constituída de bytes ou megabytes, enfim, mas cada palavra dessa, cada pacote de dados pode ser entendido como um conjunto ordenado de bits. E aí ele vai mandar um trem de pulsos, por exemplo, numa determinada amplitude e frequência, e esse valor vai ser decodificado, vai ser entendido pelo receptor a partir do momento que os dois têm o mesmo protocolo de comunicação, tá? Só que essa informação em série ela é enviada pelo mesmo canal e cada bit é enviado por vez. Como consequência, nós vamos ter aí uma menor velocidade de transmissão de dados, mas é uma comunicação mais barata. Normalmente nós vamos precisar aí de 2 cabos no máximo aí para fazer essa transmissão. Nós temos também a opção de transmissão em paralelo. Nessa transmissão em paralelo, todos os bits da palavra que deseja se enviar são enviados simultaneamente, né? Ou não necessariamente todos os bits, mas você quer mandar várias palavras de 8 bits. Então, cada palavra é enviada simultaneamente. Então, você consegue enviar todos os 8 bits de cada vez, né, através da transmissão em paralelo. Para isso você vai precisar ter um canal para cada bit que vai ser enviado. Isso vai consequentemente te gerar uma maior velocidade de transmissão, porém é um sistema muito mais caro. Você já percebe aí claramente que você vai ter um gasto aí com cabeamento, né? Se você tiver que mandar um cabo para cada canal, você já percebe aí que você vai ter um custo muito maior. Em geral, sistemas de transmissão em série são mais utilizados aí em sistemas de menor porte, né, em redes aí a nível de dispositivo e até nível de controle. E transmissão em paralelo muitas vezes ocorre em redes a nível de informação, onde você precisa que a informação chegue a outros setores de uma forma mais rápida, ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa aula sobre redes industriais. Espero que vocês tenham entendido esses conceitos e vejo vocês na próxima aula.